Então o seu funcionou. Vamos ver. Tá gravando. Tá Então, como gravando. começou? Janeiro de 2010, Donizete dava aula de filosofia, aulas particulares para o Marcos Amaro, um empresário que o procurou via internet para ter aulas de filosofia. Ok. Em janeiro, já tinha uns meses que o Donizete dava aula para ele, e o Donizete chega em casa dizendo: Grácia, o Marcos fez um pedido. E deu uma pausa. Ele falou para a gente criar um projeto para morador de rua. E deu uma pausa. E eu fiz. Aí eu falei, não. Né, Donizete? Oi. Eu falei, não, não, não. De jeito nenhum. Aí, como sempre, o Donizete falou, pensa, Grácia, não vai dizendo não antes da hora. Pensa. E aí eu falei, não. Só que o Donizete é provocativo. E a provocação ficou aqui, na cabeça. Aí eu fui dormir, minhocando essas coisas. Aí eu não sei quantos dias passam e eu vou atrás do Donizete e falo assim, tá bom, mas a gente só vai inventar alguma coisa se o Edson estiver junto. Aí entra o Edson. E o Edson estava há cerca de 10 anos mergulhado nos trabalhos de arte no ateliê que ele tinha no porão da casa dele, na Rua dos Prazeres. Então, era o ateliê dos prazeres, né? Aí eu liguei para o Edson e mandei um e-mail. Eu falei, Edson, o Donizete veio com essa proposta, se você estiver junto, a gente topa. Topa? Aí eu tenho essa resposta, isso eu tenho guardada, o e-mail dele. Professora, não entendi nada, mas quando é que vai começar? Legal. Foi assim, aí ficou então eu, Donizete e o Edson matutando durante um bom tempo o que seria isso. Então, inicialmente, o Edson falou, vamos fazer uma oficina. Eles começaram a pipocar as ideias, as possibilidades. Aí, com quem que a gente vai fazer isso se a gente não conhece a realidade da rua? Porque até então a gente tinha topado fazer um trabalho com chamados moradores de rua, né? E aí, como é que a gente vai procurar esse povo? A gente não é do meio, a gente não conhece quem trabalha com eles. E foi então que o Edson falou, eu vou perguntar para os meus amigos, porque o Edson frequentava festas que tinha médico, psicólogo, esse pessoal todo aí. E aí o Edson chegou e falou, olha, tem um tal de Sebastião Nicomedes que pode ser um contato bom para a gente saber como chamar esse povo para selecionar alguns. E a gente começou com seleção, olha só. Para a gente selecionar aí uns 10 para participar dessa proposta. Aí a gente localizou o Sebastião Nicomedes naquele lugar que se chamava Recicla-me. É isso, Marcelo? Recicla-me? Restaura-me, Casa Restaura-me. Restaura-me. Restaura-me, lá no Brás. Lá na Rua do Oriente, ali. Isso. Aí fomos eu e Edson, pegamos o metrô, descemos lá, chegamos e conhecemos o Sebastião Nicomedes e explicamos para ele que a gente queria fazer esse projeto e dissemos a ele que tinha um empresário que bancaria, inclusive pagando meio salário mínimo, dando um suporte para os participantes. Eu sei que o Sebastião arregalou o olho, ele falou, opa, eu também posso entrar? E se vocês quiserem fazer seleção, a gente pode começar já. Tem alguns aqui embaixo. Oi, aqui embaixo, desculpa. Aqui embaixo, que eu lembro que eu estava embaixo, ele correu e falou assim, gente, Marcelo, Carol, Jorge, Jaqueline, sobe lá em cima, tem um negócio bom pra gente, A seleção foi boa, né? Foi lá embaixo. Aí, eu e o Edson ficamos lá no primeiro andar, um lugar
feio, na verdade, né? Bem do jeito que a gente acha que não tem que ser projeto para as pessoas, e bem, um lugar bem feio. Ficamos sentados esperando o Nicomedes subir. Aí o Nicomedes sobe com umas pessoas, dentre os quais esse Marcelo que está aí. Marcelo, Jaque, Jorge, Carol. Eu não lembro mais. Eu tenho anotado, mas de cabeça eu não lembro. Marisa. A Marli. A Maria, Marisa. A Fernanda, o Isael. E aí, eu e o Edson, a gente se olha e fala assim, e agora, como é que a gente seleciona esse povo todo? Aí a gente cochichou e falou assim, a gente bate um papo com eles. E o que interessa saber eles precisam saber que a gente está atrás de gente que seja inquieta, que tenha sonho, projeto de vida. Foi. Inquieta, eu lembro disso, eu lembro desse critério. Pessoas inquietas. Marcelo. Aí você fingiu ser inquieto, mesmo, né, Marcelo? Aí o Marcelo fingiu. Eu tava lá, inquieto, ele. E aí eu passo a bola para você, Marcelo, e vou complementando. Conta do teu ponto de vista como foi esse contato de vocês com a gente. Ó, eu tava numa fase assim, eu lembro que quando ele, assim, eu sou tão inquieto, eu era mais inquieto ainda. Imagina. E eu lembro que quando ele me chamou, sobe lá, eu tava com a garrafa de cachaça na mão, mas aquilo não me impediu da curiosidade de saber o que é que tinha de mais novo além daquilo ali. Quando ele falou, ele sabia me puxar para as coisas. Ele falou assim, larga essa cachaça aí, vamos lá que o negócio lá em cima é bom, moço, vamos. Aí eu lembro que eu deixei a barrigudinha assim, eu lembro literalmente assim. Já existia? Já, eu lembro até a marca que estava na minha mão, era do barril, velho. Miliano, Sam, você acha que 10 anos. Ô, Marcelo, você não consegue pôr sua câmera, não? Consigo, mas é porque tinha ficado ruim, eu vou abrir. Ah, é? Aí eu fiz o quê? Eu coloquei a cachaça assim e subi. Eu lembro que eu subi. Mas eu lembro, na verdade, eu lembro que o primeiro contato, Dona Grácia, entre nós, não foi lá em cima. Foi embaixo mesmo. Foi na rua. Na maloca, na maloca. Foi na maloca, sim. O primeiro contato foi Edson, Bruno e tu. E eu. Primeiro contato foi na maloca. Segurança. Eu não consigo me recordar direito se eu cheguei a subir lá depois. Mas o primeiro contato foi na maloca. Ó, essa palavra inquieta. Estamos procurando pessoas inquietas e que estejam assim descontentes com a sociedade e tal. E ele falou lá. E vocês querem? Aí eu falei, queremos. Nós queremos. Eu só lembro disso. Nossa, depois... Eu lembro que marcou um dia, falou que ia começar em seguida, logo ia começar, e que eu fiquei com o Jaque falando, ô Jaque, fotografia, que legal, vamos fazer, ela já estava grávida já, vamos fazer, ela vamos. E aí começa hoje, não começa, é hoje, amanhã, e não começa, é hoje, amanhã, é hoje, amanhã, mas daquele momento em diante, foi plantada uma semente ali em mim de que a minha vida ia mudar, sabia? Eu tenho, sabe qual a imagem que eu tenho, Marcelo? É mesmo, o Bruno estava... Eu acho que o Bruno foi na segunda vez, eu acho. A gente vai perdendo, né, a precisão. Vai. Mas quando a gente chegou, eu e Edson, a gente não sabia localizar a rua. A gente tinha endereço, mas não sabia localizar direito. Aí a gente chegou e a impressão foi bem ruim de ver, né? E eu lembro de você, no que é chamado de maloca, que era um plástico, né? Vocês estavam lá numa cabaninha. E lembro da Jaque que estava fazendo comida numa lata. Foi, verdade. Lá na rua. Ela era cozinheira. De lá. Então, essa é a primeira imagem, mas na minha memória, nesse momento, a gente só perguntou para vocês onde é que a gente encontraria o Sebastião Nicomedes. Aí vocês disseram, ó, sobe por ali, tal, e a gente subiu no primeiro andar. Quando a gente apresenta a proposta para o Nicomedes, e fala, inclusive, que a intenção era ter remuneração, tal, o Nicomedes falou, mas não fala isso para eles, não. Primeiro seleciona e depois conta para eles que vai ter remuneração. Tá, uma bolsa foi. A gente ainda não tinha uma metodologia de entrevista, de seleção. Eu e Edson falamos, vamos conversar com esse povo aí, né?
Aí a gente começou a conversar com vocês em torno de uma mesa. A gente pegou umas cadeiras, vocês puxaram umas cadeiras em torno de uma mesa e a gente começou a falar. O que você faz? O que você sonha? Etc, né? E aí eu lembro que, terminando a conversa, eu e o Edson, com cara de trouxa, um olha para o outro e fala assim, e agora, como é que a gente seleciona quem desses daí que vai ficar com a gente, né? Aí a gente fala assim, quer saber? Coloca todos eles. E a gente não... Tinham 11, Cara, né? tava todo mundo? Eu tenho anotado, eu não lembro mais de memória se já tinha os 10. Porque a gente pensou em formatar com 10 para a gente aprender a trabalhar. E trabalhar com um grupo pequeno que permitisse a gente se conhecer mais profundamente, né? E aí terminou essa entrevista e eu e o Edson, a gente saiu e dizendo, entra todo mundo, né? Donizete disse que se eu cortei o áudio dele, não cortei não, Donizete. Não cortei não. Eram 10, olha. O começo eu lembro de todos. Eram 3, eu lembro que eram 4 irmãos. Era eu, o Jaque, Jorge e Carol, e Edione e o marido dela. Márcio. O Márcio. O Márcio. Marli, Edione, Jaque, Marilza, Carol. A gente contrabalançou homens e mulheres. Aí tinha Marcelo, Márcio, Isael. Márcio. Vamos. Isael, Sebastião Nicomedes. E o Jorge? Eram 11. E o Jorge? Não, o Jorge não é da primeira seleção, gente. Ah, o Jorge não é mesmo. O Jorge é na segunda. É mesmo, o Jorge é da segunda. Ô, Grácia, conta assim, ó. Quer ver? Licença, desculpa, ó. Os casais, eu e Jaque, Jorge e Carol, Márcio e Johnny, Israel e a irmã. 8 pessoas. Marilza, Marli e Tião. 11. Pronto. Pois é. Aí, olha o passo seguinte. Não sei quantos dias se passaram depois dessa primeira entrevista em torno da mesa. A gente virou de novo, eu e Edson, com cara de tacho. E agora, como é que a gente avisa que eles foram selecionados? Aí... Mandou e-mail, né? Mandou e-mail. Então, mas olha só. Mandou e-mail. Aí a gente entrou em contato com o Nicomedes de novo e falou, ô Nicomedes, a gente precisa avisar o pessoal, como é que a gente faz? A gente põe cartaz? Ele falou assim, como? Vocês não pegaram o e-mail dos caras? A gente falou, e-mail? Mas esse povo tem e-mail? Esse povo... Baixa o aplicativo do auxílio emergencial. Na minha cabeça e na cabeça do Edson, imagine esse povo da rua, né? E o nome para nós ainda era bem esse aí, né? Imagine se teria contato que não fosse presencial, né? Sim. Aí o Nicomedes falou, mas como? Vocês não anotaram o e-mail dos caras? E para finalizar esse pedaço, o Nicomedes tratou de presencialmente descer lá e avisar, ó, vocês passaram e vocês vão ter agora uma reunião lá na Rego Freitas. Porque entre essa primeira reunião e a primeira reunião deles lá na Rego Freitas, a gente ficou tratando da negociação do aluguel, o Bruno ficou tratando de montar a sala com aquela mesa comprida, aquelas cadeiras verdes, e a gente ficou montando o que a gente precisaria de equipamento para começar a fazer o projeto. Mas a história começou assim. Aí eu faço uma pergunta. Tá cortando o som. Senão tá cortando, né? Tá cortando o som. É trecho 2.8. Onde começa a trajetória? Antes da gente ir pro trecho. Tá. A data não pode ser a data que a gente teve o primeiro encontro. Eu acho que o trecho de vocês, né, com o Marcos e o Donizete. Se tiver algum e-mail que eles trocaram lá, é a primeira fotografia do trecho, né? Marcelo, teu áudio está cortando.
É verdade. Voltou a cortar. Não, verdade. Então eu penso assim, ó, que o trecho é sinônimo de trajetória, então essa trajetória começa antes das reuniões conosco. A trajetória começa, na verdade, quando foi enviado o primeiro e-mail ali do Donizete para o Marcos, ou do Marcos para o Donizete. Aí, não, isso foi no presencial. Esse foi presencial, né? Tá. Mas falando de fotografia, se tiver como transformar numa fotografia, num print, a imagem, né? Eu tenho um e-mail. Da primeira conversa ali, eu acho que ela deve... Pronto, esse e-mail aí foi a primeira fotografia do trecho. Não vou dizer que foi a primeira fotografia batida, mas é uma imagem, né? Documento. Pode tirar a foto, né? Pode fazer hoje a foto. Lembra então, a imagem, pode fazer a foto. Uma vez que o e-mail vira imagem, vira foto. E vai eternizar. É uma imagem que vai ser eternizada. Só uma ideia. É uma boa ideia. Caramba, meu, o trecho nasceu ali, né? Eu vou falar pelo Donizete, que está com problema de áudio. Ele não está conseguindo conectar o áudio lá, mas eu vou contar como é que nasce antes de chegar esse convite e provocação para mim aqui em casa, né? O Donizete começou a dar aula para o Marcos, e o Marcos é um empresário rico. O Marco é herdeiro de uma das grandes fortunas brasileiras aí. E nas conversas de filosofia com o Marcos, o Donizete lançou uma frase que é ter ideias e realizar ações, alguma coisa assim. E na sequência ele provocou o Marcos dizendo: Marcos, as grandes fortunas são todas frutos de roubo. São todas frutos de exploração. Você só é rico porque te deixaram rico, né? Então está na hora de você fazer alguma coisa para devolver aquilo que te deram. Foi assim que nasceu o passo seguinte, que foi dizer: ô professor, então cria aí um projeto para morador de rua. Então o comecinho foi por essas frases do Donizete durante as aulas particulares com o Marcos, né? Aí veio a proposta para o Gens, né, que é a empresa minha do Donizete, para criar esse projeto. E aí o Donizete me incluiu na história, Grácia. O Marcos fez um pedido e aí foi o que eu já contei. Que eu falei não e depois cedi e chamei o Edson. Então, mas o marco primeiro foi esse do Donizete. Ele está sem áudio, tá vendo? Lá, ó. E aí juntamos 10 pessoas e começamos. Eu tenho, Marcelo, eu tenho as primeiras imagens, isso eu vi ontem ainda, quando a gente tem a reunião primeira com vocês no dia 26 de abril, tem a foto, e tem as primeiras imagens das câmeras chegando, e tem as primeiras fotos que vocês fizeram ainda de dentro da sala. Tá no Flickr, tá no Flickr. Tá no Flickr. E aí umas fotos que, olha, impressionantes, Sam, de tamanha Mas qualidade. acho que esse é a grande data, né? É o nascimento do bebê, porque, né, até então ficava na conversa positivada, né? E quando todo mundo entra na sala, tem a reunião, é a hora que a coisa nasce. É isso aí. E aí eu tenho as primeiras fotos, porque eu e Edson ainda não sabíamos como é que a gente ia fazer fotografia com que ele nunca tinha trabalhado com fotografia. As primeiras foram todas de dentro da sala. E aí tinha as grandes produções, né? As meninas se maquiaram, vocês colocaram uns apetrechos na cabeça e tem os autorretratos, uma coisa muito linda mesmo. E depois a primeira saída foi quando a gente tomou coragem, tomar coragem mesmo, né? Cada foto bonita, né? Demais, demais. Pra quem nunca tinha pego numa câmera assim, cada foto bonita, velho. Demais da conta. Opa. Quem vai caçar a música, Ronaldo? Tá com rádio aí. Alguém tá com rádio aí. Aí depois dessa fase de fotos dentro da sala, a gente fez a primeira saída, que foi tirar fotos pelo centro. Foi na República, República e Anhangabaú.
Essas fotos eu tenho. República. Verdade. Tenho tudo guardado. E tem Começou pela videozinho. República. Tem videozinho de você e Jaque, a Jaque grávida, fazendo foto lá no Anhangabaú. Verdade, Deus. Legal. Isso Gente, eu tenho guardado. Como pode, velho? Eu dormia lá no Anhangabaú, gente. Eu não Tá contando. Meu Deus. É. 10 anos se passaram. Ô, Daniel tem 10 anos. Ô, Marcelo. Oi. Lembra quando você me convidou para ir naquele negócio lá do Banco Santander? Lembro, Oi, foi. Lembra Eu lembro. que foi aqueles caras lá que os caras estudam o Rio enterrado? Não, foi o Ruas José de Bueno. Rio. Ruas de Isso. Rio. Sei. Aquele trabalho depois a gente saiu a campo lá para fotografar com os caras. Aquilo lá foi muito legal. O córrego do Caaguaçu. A gente foi seguir a trajetória do córrego do Caaguaçu, que nasce no Paraíso e cai no Ibirapuera, pô. Nossa, eu sabia a origem e destino. Agora eu não lembrava desse nome, não. É Caraguaçu? Córrego do Caaguaçu. Nasce no Paraíso e cai no Ibirapuera. A gente seguiu a trajetória do rio. Tem o quê? Nossa, quanto tempo tem isso? Tem o quê? Deve foi 2011, ter uns 9... foi no ano que você entrou. Deve ter 9 anos. Tem 9 anos. Tem 9 anos. O Zeca entrou na segunda turma, que acho que é ir para o histórico do projeto. Em 2010, então, nós tínhamos 10 participantes. E aí a gente falou, acho que agora a gente já tem algum know-how, né? Algum procedimento mais adequado, vamos trazer mais gente. O Marcos Amaro topou continuar pagando, né? Porque era meio salário mínimo, mais alimentação e mais auxílio transporte. E vamos chamar mais 10. Para essa segunda turma, em vez de eu e Edson irmos atrás de pessoas para chamar, a gente abriu o jogo com os 10 primeiros participantes e falou da proposta de trazer mais gente. E que eles indicassem pessoas com o perfil que a gente queria. Então, a segunda turma foi montada com a participação ativa dos que estavam na primeira turma, né? Por indicação, né? Zeca pode contar como é que você chegou até nós? Eu tinha conhecido o Sebastião no Arsenal da Esperança. Aí ele chegou e dentro daquele universo lá, daquele monte de homens junto lá, 1.150 vacas, aí ele começou a ensaiar com um pessoalzinho uma peça que ele havia escrito, que chamava Bonifácio. Aí sei se é o Bonifácio como se escreve no nome comum, mas Bonifácio, né? Bonifácio Preguiça, chamava a peça. Aí era uma peça que retratava um pouco do dia a dia de quem foi cair no abrigo, né? Aí eu me lembro que teve várias apresentações assim que a gente conseguiu. Eu fazia o papel da árvore em Monte de Vento. E era legal, meu bambem, assim, eu, Tião, o Carlinhos, não sei se vocês chegou a conhecer, ou se o Marcelo lembra do Carlinhos. Lembra, Marcelo, Carlinhos de Aquino? Carlinhos, não lembro. Eu lembro do Rastafari lá, que foi embora lá. O Jamaica? O Jamaica. Puta. Mas quem te trouxe foi o Nicomedes, então? Não. Porque assim, eu já estava dentro do prédio, né? Porque quando eu peguei a Ocas para vender, eu falei, eu vou ter que vender essa revista para comer. Aí eu comecei a tentar vender no pátio do colégio e em outros lugares e não estava, enfim, estava saindo algumas revistas que me proporcionavam algum dinheiro para passar o dia e não cair só no lado ruim da coisa, né? Aí eu falei, né? Teve até uma jornalista do Diário do Comércio, que é aquele jornal que tem na Boa Vista, foi a primeira entrevista da Ocas, né? Para esses meios de comunicação aí grande, né?
É um jornal que mais das bancas do centro de São Paulo que vende ali, né? Que tem para vender e tal. E aí eu falei, eu vou lá no Sindicato dos Jornalistas. Eu falei, né? Tempo tenho. Aí eu vou lá no Sindicato dos Jornalistas. E era do prédio lá da Rego Freitas? Isso. Ah. Não, Aí entrei. não, era do lado do Matilha. O Sindicato dos Jornalistas era do lado do Matilha. Sim. O prédio nosso, que o trecho estava, mas é aquele azulzão. Isso. Aquele azulzão. Isso. Quando eu subo para conversar, estava um dos diretores do sindicato, né? E aí eu apresentei o projeto, ele achou bacana, tal, só que ele falou, Zeca, aqui no sindicato, vem assim, cara que está desempregado, os caras não vão ter, acho que dinheiro. Eu não sei se exatamente ele falou isso aí, mas o que ele falou em seguida, ele falou, você já foi no Sérgio, aqui no Oboré? Eu falei, mas que Katsu que é o Oboré? Que é isso? Aí ele falou, não, faz o seguinte, vai no andar, se eu não me engano, quando você abrir a porta do elevador no Oboré, você se depara com aquele mural maravilhoso das fotos, né? Que tem Serginho Groisman, e tem Pedro Bial, e tem o Laerte, mano. Aí eu falei, pô, né? Aí me apresentei lá no Oboré, me receberam muito bem, e o Sérgio, depois de apresentado a Ocas, ele falou o seguinte, você vai... Qual que é a periodicidade da revista? Eu falei, é mensal, naquela época era mensal. Ele falou, você vai me trazer 10 revistas todo mês, quando sair a gente vai ficar com as 10. Foi o primeiro, e acho que o único lugar de escritório de alguma coisa, desde São Paulo, que me comprava 10 revistas mensalmente, que, pô, me ajudou pra cacete, né? Sérgio Gomes, né? Vendeu sua primeira assinatura. Grande Sérgio. Eu me lembro, pô, os caras eram muito generosos lá. Eu cheguei esses dias que tava um calor de São Paulo, eu tava andando desde manhã e tal, suadão nas costas, a Ana viu, falou, pô, aí pegou uma camiseta que tem aquele, acho que é o slogan do Intervozes, levante sua voz, tem um bonequinho com coisa, aí me jogou assim, eu falei, puta, que legal pra caralho. Aí eu já tinha notícias de que o Tião estava fazendo esse meio de campo com um projeto, esse tal de projeto aí que está pintando, que tem a possibilidade de alguma coisa fixa, né? Esse meu salário mínimo aí e tal. E aí, calhou um dia de eu estar subindo a Rego Freitas, o Tião sai do prédio. Eu falei, ô Tião, o Tião ficou meio assim, não, calma aí, Jack, não sei. Eu falei, pô, Tião, vê direito, né? Você falou, não, vai. Ele falou, vai ter aí uma segunda chamada e tal. E aí, nessas idas... Esse Zeca mesmo. Aí, nessas idas no Oboré, eu creio que vocês já tinham ocupado fisicamente o espaço lá no 7º andar, se eu não me engano. Você já subiu lá, tô lembrando. Né? E tem a perspectiva da brinquedoteca das crianças, que era outra. E aí, de algum modo, eu conversei com o pessoal do Oboré. E tive muito boas referências em relação à tua pessoa pela Cristina e pela Ana. Aí eu falei, pô, vou falar nesse bagulho aí que, né? Então foi assim, um intermédio aí do Oboré apresentar vocês. O Zeca me abusava direto. O Zeca me perturbava assim, né? Direto aí, velho. Poxa, me põe lá, me põe lá. Porque na Ocas é difícil, né, cara? Você ficar lá na rua, cara. Às vezes, puta, ficar oferecendo a revista lá em frente, sei lá, o Centro Cultural Banco do Brasil, umas 3 horas, e já passou a hora do almoço, você tá sem dinheiro. Aí ninguém tinha comprado. O legal na Ocas é que, às vezes, depois de 3 horas, aparecia uma alma, não sei de onde. Aí ele falava, o cara da Ocas, mano. Aí parecia que você existia, né? Aí o cara da Ocas e tal. Aí falou, quais que você tem? Aí nessa me levava 10 revistas, eu falava, puta que pariu, agora eu vou almoçar. Aí, mano, foi quando eu já conheci o Walter.
O Walter colava lá na Ocas. O Walter, às vezes, daquele... Tinha uma certa bipolaridade no Walter. Às vezes ele colava lá e tava legal, às vezes não. Teve um dia quase que a gente sai na mão na Ocas lá. Mas, enfim, eu gostava depois da proximidade com o Walter. Saber que a gente era vizinho de Quebrada lá na Zona Leste, né? Na nossa infância, na adolescência. E aí eu me lembro do dia da seleção que vocês marcaram para ir. A gente conversou com todo mundo. Aí eu me lembro que a gente saiu do elevador, aí tem aquela trupe de gente que ficava andando assim, tudo juntinho para lá e tudo para cá no corredor, porque a gente não queria atrapalhar a primeira turma que estava terminando a aula. A gente chegou umas 10 para as 2, um negócio assim. É isso mesmo, 10 para as 2. Né? Aí a gente só deu uma ressabiada, eu, o Walter deu uma ressabiada assim, com um salão, as pessoas estavam reunidas, aí volta para cá. Aí quando acabou, a gente se apresentou, aí eu me lembro que estava você, estava o Donizete, estava o Edson, e aí foi a conversa toda e vocês dizendo que se tratava de uma conversa, que ao mesmo tempo era um processo seletivo e que vocês haviam feito também uma divulgação do movimento Sem Teto do Centro e teve algumas pessoas que pintou, inclusive qual chamava aquela gordinha? Vanessa. A Vanessa, que ia, né, com a camiseta do Movimento Sem Teto. E volta e meia vem dizendo que tem saudade do trecho e que quer voltar. Ah, bem-vinda, né, mano? É. Aí foi aí que eu não larguei mais, né? É. Aí nesse período tempo, que eu fiquei lá atento. Aí não dava para ir. Eu lembro que o Walter sempre conta que quem trouxe ele para o trecho foi a Jaque. Ele fala isso? Ele sempre fala, eu vim porque a Jaque me convidou. Memória que eu não tenho mais. Por isso que é bom falar, senão a gente vai esquecendo mesmo, né? Não tenho essa memória. Eu lembro que eles eram bem... Ela gostava muito do Walter. Todo mundo gostava dele. Não tem como. Quem não gosta dele? E aí foi assim, constituímos essa segunda turma, em 2011. E uma coisa que vale ressaltar que entre mim, Donizete e Edson era sempre muita discussão depois dos encontros, né? E o Edson era muito rigoroso, acho que o Sam é mais ainda, mas o Edson já era, com relação à qualidade das fotos, né? E nós fizemos uma grande provocação para o Edson, em 2010 ainda, não tinha a segunda turma, a gente falou, Edson, as fotos do pessoal tem que aparecer, tem que... mas não tem qualidade ainda, filho, mas tem que aparecer, é o processo, né? Se comparar a segunda foto com a primeira, a segunda já teve um avanço em termos de aguçamento do olhar. Vamos fazer uma exposição. O Edson falou, você tá louca, imagine, eu não ponho meu nome numa exposição no primeiro ano de projeto. O projeto não tem nem um ano, nós já vamos fazer uma exposição? Aí foi uma luta interna, e aí o Edson topou. E nós fizemos a primeira exposição, que foi Fendas da Cidade. Escolhemos juntos na sala, o Marcelo deve lembrar disso, o tema. E aí o tema foi de procurar na cidade resistências, né? Considerando a trajetória dos próprios participantes, né? Que é de resistência e é de dificuldade, é de abrir brechas para conseguir continuar vivendo, e que eles buscassem imagens que representassem exatamente isso, as brechas de vida presentes na cidade. E aí surgiu aquela exposição Fendas da Cidade, que eu acho que foi fenomenal. Oscar Freire? Nacional, né? Aí teve os desdobramentos, né? Então, aí a gente montou essa exposição, Fendas da Cidade. Não, foi no Conjunto Nacional. Foi no Conjunto Nacional. A primeira, gente, foi transformada em exposição virtual, em primeiro lugar. Naquela época eu era a Iris do grupo, né? Eu que fazia todas... Eu tinha um blogspot, onde eu punha todos os encontros e publicava. Então, o Fendas da Cidade foi aí uma exposição impressa,
E o curador foi o Edson, né? A curadoria e a edição final foi do Edson. E foi isso que daí deu origem ao leilão, porque até então, na nossa cabeça, a gente estava fazendo um projeto que precisava gerar renda, porque na nossa cabeça o que o pessoal precisava era de grana. E aí, com o olhar de empresário, o Marcos Amaro chama um grande leiloeiro, um leiloeiro profissional, que se encarregou de vender as fotos na Daslu. Não, Oscar Freire, né? Não. Não? Desculpa. Ó, a primeira exposição nossa foi na própria sala. Foi na própria sala. Sim, sim. Aí depois ela rodou para o Conjunto Nacional. Ela rodou, né? Ela foi do Conjunto Nacional, mas já foi a segunda vez. A mesma exposição recebeu uma oportunidade de ir lá no Conjunto Nacional. Mas a primeira eu lembro que foi na própria sala. Eu estava bebendo vinho e Donizete não bebe. Ai, eu lembro até hoje. Eu estava tentando parar. Ele não bebe, bebe suco. Não vai beber, bebe suco. Mano, cigarro dele bebe suco. Se fosse só bebida, tava bom, né, Marcelo? Poxa, né? Ih, foi uma longa história, viu? Nossa. Aí depois entrou o Bruno para ajudar. Nossa! Esse é um outro pedaço que outro dia a gente conta, os sufocos, né? Bom, em resumo... Cada coisa teve um significado. A gente passou vários problemas mesmo. E nisso a gente aprendendo a conviver e ouvindo muito o que o povo tinha para dizer, né? E ainda antes do Edson falecer, a grande questão que foi levantada no projeto, se não me falha a memória, Tula que começou a levantar isso, de que era muito ruim o projeto ser apresentado como um projeto para morador de rua. E toda vez que a palavra rua aparecia, fechava as portas para eles. E aí a gente começou um grande debate. Tá, se não é pessoa da rua, como é que a gente vai chamar? Como é que a gente vai apresentar o projeto? E aí foram meses de discussão, de sugestões, né? E foi aí um grande salto que a gente deu quando chegamos à conclusão que então seria um projeto para pessoas em vulnerabilidade social. Aí o Donizete provoca a gente e fala, opa, mas vulnerabilidade não são só os que estão em condição econômica ruim. Qualquer um de nós numa cidade como essa pode pirar, pode perder o prumo, né? E aí outro ciclo de aprofundamento das questões e por fim ficou pessoas em alta vulnerabilidade social, que a gente mantém até hoje. Sim. Né? Então, esse foi o momento. Aí o Edson inventa de morrer. O Edson, a gente se despede comendo coxinha, porque o que o Edson mais gostava de comer coxinha e tomar Coca-Cola. No dia 24 de janeiro de 2012, depois do encontro, nós dois vamos por uma lanchonete, ele come a sua coxinha, toma a sua Coca-Cola, dizemos tchau, e na madrugada do dia 25, o telefone toca e era o Hudson dizendo o Edson faleceu. Isso dia 26 de janeiro de 2012. E aí foi um momento bem difícil, até que eu olho para esse japonês que está aí, que ele já estava com a gente nessa época, e eu falo, o Sam, indica alguém para fazer coordenação aí, porque sozinha é muito difícil. Era muito difícil. Um dia a gente ainda fala das dificuldades. Era muito difícil lidar com esse pessoal. Aí eu falei para o Sam, né, se o Sam tinha alguma indicação de alguém que pudesse assumir comigo a coordenação. E aí o que o Sam falou? Pode ser eu? Pode ser eu. Serve? Serve eu? Serve. E Pode aí, ser quem? esse japonesinho que tá aí, o Alessandro Kuzuki. Eu falei pra Ele se auto-indicou?
É lógico. Eu pensei que Sam, a primeira vez que eu vi o Sam, foi com aquele cara lá que tem nome de lâmpada. Eu não lembro o nome dele. Iora. A Iora, porque eu lembro que tem a lâmpada Osram, né? A lâmpada Osram, não tem essa marca de lâmpada? Tem. Mas o Iora que falou pra mim, o Iora que me convidou pra ir. Conta esse pedaço aí, Sam. Conta esse pedaço. Aí tem a Lu tem uma amiga que é psicóloga também. E o marido é fotógrafo. Antes a gente tava andando lá em Genópolis, a gente cruzou eles e não sei o quê. Aí ele falou, puta, eu queria falar com você. Eu falei, fala o que é. Ele falou, puta, tô pensando em entrar no projeto, me convidaram, mas tô precisando levar mais uma pessoa. Vai dar uma oficina de fotografia. E não é a minha área, essa área mais técnica que eles estão precisando. E, você não quer entrar? Você dá uma aula de estúdio, não sei o quê. Tá bom, parece interessante, né? Uma aula de estúdio, pra mim, tranquilo. Ele falou, então vamos lá. Aí a gente trocou uns e-mails aqui, aí eu baixei lá. Aí o dia que eu entrei no trecho, aí ele pediu vocês pediram uma lista de equipamento, né? Aí, bom, equipamento de estúdio. Se quiser andar mesmo, tem que ter estúdio. Puta, mandei e falei, beleza, compraram tudo. Falei, porra, o projeto que é esse, né? Você passa uma lista de coisas de estúdio que, puta, não é nada barato, não é fácil de comprar. De primeira linha, né? Eu falei, porra, beleza, né? Aí, vamos lá, tem uma salinha para fazer as aulas. Mas aí a turma era muito diferente, né? Desce um pouquinho. Ronaldo. Mas você pode cortar e... tá. Cortou? Cortou. Melhorou. Você cortou? Não cortou não. Acho que você pode cortar daí, Gra. Ah, eu corto? Pera, você é anfitriã, você pode mutar. Você pode... Meu celular tá muito ruim. Tá muito ruim esse celular. Ele tá descarregando sozinho, mesmo carregando no carregador. Mas acho que é a música que tá aí, Naldo, que tá invadindo. É. Eu desativei um pouquinho o som dele. Não desativou, não. Desativar som e não vai? Ué? É. Olha lá, desativar som. Eu clico no desativar, não desativa. Vamos continuar. Vai assim mesmo. Então, aí passei a lista, compraram tudo, aí entrei lá no estúdio para dar aula. Não, mas conta um pouquinho antes. Quando você entrou e viu onde você estava, o que passou em você, na tua cabeça? Passou uma coisa que, assim, o Yaro falou assim para mim, o pessoal já está com um ano de aula, né, de fotografia, e eles querem entrar nessa parte técnica, eles querem fazer montar um estúdio para essa turma que já está um ano estudando, começar a fazer fotografia de produto. Para geração de renda. Um ano já, né? Isso é minha referência, que era uma referência do Senac, a turma que eu dava aula lá, que era a galera que estudava todo dia. Já tinha equipamento, estudava todo dia, fotografava todo dia, conversava só sobre fotografia todo dia e acho que tá bom. Puta, aí chega lá no trecho, aí o bicho pega, né? Fala, Marcelão. Uma das imagens que eu tenho na cabeça é eu vou lá na salinha do Sam, o Sam tá rodeado, ele estava bufando suor. Lembra disso? Não, é um forno. Suando, né? Pra caramba, que ele tinha uns 10 na sala. Não, e tava dureza ali, viu? Lembra até o Johnny levantando a saia no meio da aula e jogando desodorante. Não tinha ar-condicionado. Não tinha. Voltei. Beleza. Tá muito ruim esse celular meu aqui. Tá descarregando mesmo, carregando no carregador. Então acompanha aí a história. Aí começa, quando vai ficando bom, aí acontece uma coisa, ele apaga. Eita. Vamos lá. Estamos ouvindo o Sam contando como é que ele chegou. Não, mas aí acho que é isso. Aí durante o decorrer das semanas, né? Você vai vendo a limitação da turma, né? Eu lembro que até chegar para vocês nas reuniões que a gente tinha logo depois, que se montava lá na sala do Edson.
puta, não tem como tirar ninguém da turma, né? E colocar a turma, sei lá, voltar pra turma 2, sei, né? Porque chegava lá, uma hora que a Marli tava dormindo na aula, porque é uma aula meio técnica, né? Meio maçante. E tem a coisa também do traquejo que eu não sabia dar, que não conhecia muito de fotografia ainda. Né? Você fala uns termos técnicos que essa turma pulou. Talvez um ano inteiro de fotografia numa escola técnica, talvez o pessoal compreendesse. Mas não dava para ter essa linguagem técnica. Até porque o que o Edson fazia não era aula de fotografia. Né? Não dava nem para chamar disso. A gente falou, Edson, como é que a gente vai chamar esse seu trabalho? Aí ficou por um tempão... de coisas. Não, isso é outra coisa. Por um tempão, o trabalho do Edson ficou chamado de fotografia subjetiva. Que era isso. Do Edson, desculpa. Que era fazer foto, olhar foto e principalmente no caso do Edson, era experimentar novas formas de fotografar. Então, tinha momentos em que... aliás, o vídeo que a gente tem do Marcelo é exatamente isso, um momento de experimentação. A gente colocou todo tipo de material variado em cima da mesa e eles iam inventar foto com aqueles materiais. Foi aí que o Marcelo pega uma cartolina e faz uma foto que aparece... Cartolina. Até hoje vocês me zoam. Cartolina. E quando você chega, Sam, a ideia era gerar renda, mas gerar renda com fotografia subjetiva a gente nem imaginava. Então, vamos fazer coisa que tenha procura. Então, surgiram duas ideias. Uma que era fazer cobertura de evento, aí veio o Yoram. E na sequência, uma das necessidades maiores que se tem hoje em dia é foto de objeto para pôr na internet, para site. E isso chama estilo. Aí o Yoram falou, mas isso eu não sou bom, não. Aí eu tenho que chamar alguém. Foi aí que ele chamou você. E você veio exatamente para tentar profissionalizar mesmo o pessoal, para ganhar dinheiro com fotografia. E aí você começou a procurar um jeito de ensinar aquilo que eles não sabiam. Porque o Edson não deu nenhuma aula técnica até então. E você imaginava que ele já sabia. No fundo, a verdadeira aula de fotografia é isso, né? Fotografia é você experimentar e analisar, ver fotografia. Aí chega o japonês na área. Aí vem ele com aquele ideia que é profundidade de campo e isso, e aquele negócio não entrar na minha cabeça de jeito nenhum. Foi boa, né, Marcelão? Tava fácil de entender, né? Opa. Né? Mas essa parte foi divertido. Né? Aí eu, de vez em quando, entrava, porque... para quem não é da época, tinha duas salas. A coisa avançou tanto que tinha uma sala grandona, onde a gente fazia todas as outras atividades. E aí o Instituto Brasis, do Marcos Amaro, alugou mais uma sala que ficou sendo para o estúdio, que chegou a ter nome, Caetiti, por sugestão do Donizete. Aí seria uma empresa chamada Caetiti, que teria esses trabalhadores que fariam fotografia estilo e, aos poucos, cobertura de evento. Para cobertura de evento, logo o Yoram sai, porque não era fácil, né, trabalhar com esse grupo, não era nada fácil. O Yoram sai e o Sam continua. Aqui o Yoram pegou a bucha ali, né? Ele pegou bucha, como você pegou, como nós pegamos, né? Você gostava, você gostava. Não, eu gosto até hoje. Por isso que eu tô aqui. Né? Mas o Yoram pegou a coisa do Walter, que era, ele pegou o Walter e Jorge na mesma turma que, putz, era os dois pesos pesados ali, né? De encrenca. Né? O Marcelão pode falar melhor aí. Né? É verdade. Mas fez parte. Era o tempero. É o tempero, com certeza. Vocês estão vendo um cartão na tela? Não fui eu que pus, não. Ué? Não, eu estou vendo, dona Quem pôs? Ana Graça. Sou eu. Tá. Lembram-se? O Donizete. Aí, ó. Olha lá, ó. Essa é a primeira turma.
10 anos atrás. Ó, esse é o Marcos Amaro aqui, ó. Esse é o primeiro encontro, olha as fotos em cima da mesa lá. Sim, Esse é o senhor. primeiro Esse encontro é o nosso. dia 26 de abril, 14 horas. De abril? Não. Esse é o Bruno, Carol, Mas de Donizete. quem são essas fotos? Eu Mas de quem são essas estava. fotos? Tá vendo essa cadeira vazia aqui? Eu saí desse lugar, peguei a minha câmera e fiz as fotos que existem do começo, eu que fiz. Assim não, mas essas fotos que eles estão olhando na mesa. Ah, o Edson tinha trazido algumas fotos para eles olharem. Ah, Esse é o entendi. primeiro encontro, não, né? Esse é o primeiro encontro. É o do Foi em abril, então? 26 de abril. 26 de abril. Vocês foram em janeiro no restaurante, né? É, isso. Tá bem. Ó, olha aqui, ó. Bruno, do Entendi. Instituto Brasis, Carol, Donizete ainda gordinho, Marcos Amaro, Edson, Isael, Quem que tá ali? Márcio, Edione, Fernanda, Nicomedes, Marilza, Fernanda e Joana, que ficou muito pouquinho tempo com a gente, a Joana. Oxe, Joana, é verdade. Só eu que não tô aí. Eu acho que eu tava tirando foto com tu. Ah, sim, peraí. Tá sim, vai aparecer. Olha a graça de cabelo curtinho. E esse é o Edson aí, ó. Edson Fragoás. Que, em comum com o Sam, fora o encantamento que são como pessoa, só andavam de bermuda. Isso era pré-requisito, já, né? É. Esse é o Isael, esse é o Márcio e esse é o Nicomedes, o Sebastião Nicomedes. O Márcio, a triste história é que o Márcio voltou literalmente para a rua, continua na rua. O Isael casou. É mesmo? O Isael está casado. E o Nicomedes... Quem foi a doida? Tem fotos dele bem feliz com a mulher dele no Instagram, no Facebook. Edione, primeira vez que a gente sai para a rua, ó. Aqui é Joana. Essas fotos todas eu que fiz. Ó o Marcelo com a jaqueta da Ocas. Com o colete da Ocas. Vendia Ocas, Magrinho, meu Deus do céu, olha isso, olha o bracinho. Ai, meu tempo que era magrinho, viu? Minha barriga de abdômen, minha barriga de tanquinho. Ei, meu Deus, volta mais. Aí, ó, olha o experimento aí que você fez. Foi. Com mel e a cartolina, mel. Cartolina. É mel aquilo ali, verdade. A Jaque aí, ó. Aí já não é, isso aí já não é da primeira vez que a gente saiu. Aí foi quando a gente foi Paranapiacaba, né? Para Paranapiacaba. Olha o Daniel lá, olha o Daniel lá. Olha o Daniel dentro da barriga dela aí. Daniel lá já. Bruno e Fernanda. Fernanda. Bruno. Marli. Ô, Marli, que saudade de Marli, velho. Marli, eu sempre tenho notícia da Marli. Ela continua se negando a morar em albergue. Ela vende coisinhas, coisinhas que ela monta com essas continhas. Ela vende na rua, toca um violãozinho e arrecada uma grana e paga um quartinho para ela. Mas ela não mora. Aprendeu a tocar violão? Não sei se aprendeu, mas ela toca. Oh, que legal. Essa é a foto do Tião. É foto do Tião, a foto que mais arrecadou dinheiro no leilão. Foi mesmo. Parece que o cachorro posou para a foto. Foto da Carol. Sinistra essa foto. Marilza. Marisa. Márcio. Tião. Não, essa é do Márcio. Tião é Márcio. É Márcio. Márcio,
Essa foto vai receber um grande destaque na revista de fotografia, aquela revista que eu esqueci o nome, mas uma matéria grande. Essa foto recebeu um grande destaque. Quem fez essa foto? Eu não me lembro. Carol também, mas essa não foi para exposição, não. Mas é da Carol. Ela ficava brava que o Edson valorizava essas fotos aí. É em Paranapiacaba, né? Essa eu não lembro quem tirou. Jaque. Jaque, mas não é da exposição, não. Bom, querem ver mais? Essa é de no Israel. Flickr. Israel. Essa acho que é Marcelo. Olha o verdinho aqui, Não, ó. essa é da... Não, foi essa minha foto. Johnny, não é? É da Edione. 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 É, Edione. A cara dela. Essa é da É, Edione. Edione. É Carol ou Jaque? Isso é Johnny. Essa aqui é Edione. Paranapiacaba, velho. Carol de novo. Essa eu não lembro. Estão misturadas as fotos aí. Bom, estão todas no Flickr. Eu vou colocar aqui no endereço. Essa é aqui. minha. Eu coloco. É tua, né, Marcelo? É na porta das Casas Bahia. Dentro da vitrine. Numa televisão, num telão. Essa é do Israel. Você Paranapiacaba. E aí tem um monte de fotos, né? É. Flickr? Essa é do Marcelo aí. Só que eu só consigo entrar no Flickr para ver se vocês mandam o endereço. Eu não tenho mais o endereço lá do Flickr. Então, todos esses materiais que a gente tem, a gente vai organizar Sair daqui, tá? para Tá projetar bom, no domingo. Você tem que sair da tela, Donizete. Tô procurando aqui, peraí. Ai, meu Deus, onde que é? E eu estou procurando aqui onde eu interrompo o que ele está fazendo e não está achando. Stop share. Interromper compartilhamento. Achei. Pronto. Eu também achei que é o stop share. Então é isso um pouco. Tudo bem. Antes de acabar, Nós nem aliás, vimos as uma fotos boa da maneira semana, de né? acabar. Muito bom. O trecho sempre se chamou trecho 2.8 desde o começo. Uhum. Nossa, foi um parto Não? para a gente decidir esse nome. Quando ele nasce com os participantes, no dia 26, já era trecho. Mas antes foi... De janeiro a abril foi gestação. E o que significa trecho 2.8? Raciocina. Não fala, não. Tô brincando. Fala aí, Marcelo, por que trecho 2.8? O que significa isso? Ó, eu lembro que 2.8 é uma abertura de uma lente, certo? 2.8 é uma abertura de uma lente. E aí, trecho tem a ver com a trajetória, como ia ser um projeto de fotografia, na verdade, eu lembro que 2.8 é uma lente que enxerga um pouco mais, né? Na época, hoje já tem lente melhor, mas eu acho que... Fala aí, Sam. Na época, 2.8 era uma das lentes que tinha maior abertura, né? Ah, mas até hoje, não mudou, essa coisa não muda. Não mudou, né? Não, mas é um diafragma de uma tinha uma lente, né? abertura maior, né? Então, é a Então, eu acho abertura, que trecho ou é a 2.8 qualidade da lente que é a melhor que tem?
Não, abertura. É abertura? Abertura. Tá, O número do diafragma. sei. Segundo o que o Edson apresentou para nós, ele falou 2.8 é a lente que funciona de um jeito mais próximo do funcionamento do olho humano. Isso. Foi daí que a gente juntou, então, trecho inspirado, baseado na expressão trecheiro, que o Nicomedes nos explicou lá no primeiro encontro. Ele falou, olha, esse pessoal é trecheiro. E a gente falou, o que é trecheiro? É a pessoa que anda sempre mudando de lugar em busca de uma vida melhor. Ficou isso na nossa cabeça. Durante o período que a gente ficou decidindo os nomes, a gente falou, mas não vamos colocar trecheiro, que já é um jargão, que já é uma palavra ruim para denominar essas pessoas. Pejorativa, obrigada. Pejorativo, não vamos pôr trecheiro, né? Mas a gente pode pegar do trecheiro um derivado, que é trecho. E vamos chamar de trecho como sinônimo de um tempo que a gente vai passar junto. Quanto tempo esse projeto vai durar, a gente não sabe, mas vai ser um trecho da nossa vida. E aí o Edson complementou, trecho 2.8, então vai ser um trecho, e aí a gente juntou tudo, né? Vai ser um trecho da nossa vida que a gente vai buscar aguçar o olhar, o aguçamento do nosso olhar, não só para a fotografia ou pela fotografia, aguçar o olhar para entender mais do humano e das possibilidades que o humano tem de superar dificuldades com o apoio mútuo, já que nossa intenção maior é a formação de grupo, né? E aí, eu acho que faz alusão também, a enxergar de perto o trecheiro, né? Enxergar de uma forma mais humana o trecheiro, né? Uma vez que a lente, ela se assemelha aí com mais próximo do olhar humano, né? Não, esse nome vou falar um xingamento aqui. É foda. Talvez você tenha razão. A gente aproximou tanto o olhar desse público primeiro, do qual você fez parte, e depois da turma que veio com o Zeca, que a gente viu que a gente estava olhando como morador de rua. E, na verdade, a gente tinha que olhar como ser humano. E aí foi que a gente falou, que a gente reforçou cada vez mais que o projeto não seria assistencialista e a gente não ficaria olhando, buscando promover ações para reinserir ninguém na vida, que não caberia a nós decidir o caminho de ninguém, que caberia a nós apenas a função de, usando a arte fotográfica, de ocupar a cabeça das pessoas envolvidas no projeto com a beleza da vida, né? A beleza não no sentido piegas, mas a vida que pulsa, independente da vontade da gente, né? A nossa intenção seria essa, de propiciar oportunidades para que essas pessoas vivenciassem experiências de criação, porque criação é uma força que nunca acaba e que nos caracteriza como seres humanos, né? E aí a gente olhou e falou, não, chega de paternalismo, e foi quando, observando as encrencas que o dinheiro trouxe para o projeto, a gente falou, quer saber? Nunca mais a gente vai oferecer bolsa, vamos acabar com essa história, vai ficar no trecho somente quem for de fato inquieto e estiver buscando soluções para a sua vida, que não seja de ficar escorado em muletas que os outros lhe oferecem. O Donizete sempre falava que vocês não são coitadinhos, lembra? Ele sempre usava a palavra coitadinho, né? Vocês não são coitadinhos. E a gente se sentia coitado, se sentia... Não, mas a gente, aí, depois do trecho, né? Deu aquela ideia assim, eu quero, eu posso, eu consigo, né? Não sou coitado. E, na verdade, eu escolhi viver ali, né? Pô, que massa, viu? Foi bom, viu? Lembrar disso aí é legal. Que bom. Entendeu, Iris? Entendi, agora eu entendi mais. Voltei, viu? Viva! Opa! Estamos recuperando a história. Também, ouvi uma parte da história aí. A gente incluiu também a criação e pesquisa em fotografia. Em comunicação. Implementando o trecho 2.8. Ah, né? tá. Inicialmente era como era a foto, 2.8, tudo isso
a gente fez a gente incluiu e complementou de tudo. Criação e pesquisa em fotografia. Deixa eu fazer uma pergunta. Dessa forma. Fala. Oi. Quinta-feira vai ter de novo, né? De novo. Vou pegar uma coca. Eu fui muito conturbado aqui, o celular não estava ajudando. Agora parou. Tá dando pra ouvir as conversas e ver aí. E aí, assim, a gente tem muita história para contar. Muita. Na verdade, eu queria escrever um livro, mas ninguém escreve. Tem alguém com retorno do áudio aí. Quem será? Eu acho que agora já pode parar de gravar.